Bom dia, bom dia. Bom dia! Good morning. It is certainly great to be here. É incrível estar aqui hoje. And when Lucas asked me to preach today, E sabe quando o Lucas me pediu para pregar hoje? I thought it must be because I'm so handsome. Eu pensei, deve ser porque eu sou uma pessoa muito bonita. Yes, yes. But then I remembered how glad I was when someone was finally willing to marry me. Mas depois eu lembrei o quão grato eu fui quando alguém realmente quis casar comigo. So I realized, okay, that's not it. Então eu pensei, não é por causa desse motivo. Then I thought it must be because I look so young. Talvez seja pelo fato de eu me parecer muito jovem. Yes. But then I looked in the mirror, I was like, no, that's not the case here. Mas eu me olhei pro espelho e não, esse não é o caso. It must be because it's a campus service and I went to one of the best universities in the world. Talvez seja porque esse é um culto dos estudantes e talvez porque eu fui para uma das melhores universidades do mundo. And then I said, no, that's not the case either. Mas também esse não é o caso. Esse não é o caso. And then I realized he wants me to preach because I speak English. E talvez eu percebi que ele quer que eu pregue porque eu falo inglês. But nonetheless, I am happy to be here with all of you Mas, today. sendo mais, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. So thank you, Lucas, Muito obrigado, Lucas, for allowing me to preach. por permitir que eu pregue hoje. So if you can please read Atos 20, Atos 20. verses 20 to 21. Let's go there. Atos 20, 20 ao 21. And please read. A Bíblia diz: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. So when you read this, what kind of men are you reading about? Quando você lê isso, que tipo de homem você está lendo sobre? What type of person? Que tipo de pessoa? Is he ambitious? Ele é ambicioso? Very ambitious. Muito ambicioso. Does he have a dream? Ele tem um sonho? Very much so. Ele tem sim um sonho. Does he have expectations? Ele tem expectativas? Absolutely. Absolutamente. As a matter of fact, he says, I want to go to your house. Na verdade, esse cara diz, eu quero ir para sua casa. And today we're in a public place, but I do hope one day you invite me to your house, and I will certainly invite you to my house. E sabe, nós estamos num lugar público, mas eu espero que um dia você me convide para sua casa e eu vou te convidar para minha casa também. Amen. But you know what's really impressive about this? Mas sabe o que é tão impressionante sobre isso? This is not written by a young, zealous, ambitious man. Isso não foi escrito por um homem com muito zelo e novo e jovem. Paul at this time was into his 50s. Paulo, quando escreveu isso, ele estava nos seus 50 anos. And that is my postcode as well. E esse é o meu código postal também. Now, if you're a student or if you're of student age, Se você é um estudante ou você tem uma idade para ser estudante, you are special. você é especial. Now, if you're my age, you're special as well. Agora, se você tem a minha idade, você também é especial. But let's focus on the young people for a minute. Mas vamos pensar sobre as pessoas jovens em um minuto. When Jesus called the apostles, Quando Jesus chamou seus apóstolos, they were teenagers or university age. eles eram adolescentes ou tinham idade para ser universitários. As a matter of fact, if you know your Bible, you know that only Peter was married. Se você conhece a sua Bíblia, você sabe que só Pedro era casado. The others were single. Os outros eram solteiros. The world needs young O people. mundo precisa de pessoas jovens. Many revolutions were started by young people. Muitas revoluções começaram por pessoas jovens. The Velvet Revolution, A revolução do veludo, in what used to be Czechoslovakia, o que aconteceu na antiga Tchecoslováquia, started by young people. começou com pessoas jovens. Tiananmen Square in China in 1988. Algo que aconteceu na China, Tiananmen Square. Tiananmen Square, a praça que aconteceu na China. Started by young people. Isso começou por pessoas jovens. The Soweto uprising in South Africa against apartheid Uma outra revolução na África do Sul contra o apartheid started by high school kids. começou com estudantes da secundária. But you know what the problem is? Sabe qual é o problema? Some of these revolutions were ruthlessly put down
Muitas dessas revoluções foram brutalmente opostas. and people became demoralized, E pessoas ficaram desmoralizadas. and they gave up. E eles desistiram. Wow. And that's what happens a lot of times with us in life. E é isso que acontece com muitos de nós em nossas vidas. We're at a certain stage in our life where we're full of vision, we're full of life, we're full of faith, we're full of resoluteness. Às vezes nós estamos numa circunstância na nossa vida que nós estamos cheios de fé, cheios de vida, estamos resolutamente focados. And then life hits. E aí a vida machuca a gente. And we become like a living organism. E nós nos tornamos simplesmente um organismo vivo. We're a collection of living cells, Com uma coleção de células vivas, but no heart, mas sem coração, no vision, sem visão, no faith, sem fé, no confidence, no self-belief. sem confiança, sem se autoacreditar. And so that's why when people get older in life, E é por isso que quando pessoas ficam mais velhas, they settle. eles ficam eles Conformam. ficam conformados. They get overweight. Eles ficam com mais peso. The greatest joy is a glass of beer, Sua maior felicidade é só um copo de cerveja, a cigarette, um cigarro, and they're just existing with no e purpose. eles só estão existindo sem um propósito. So the question I have today, A pergunta que eu tenho hoje: who are you going to be? quem você será no futuro? Well, I know who you want to be, Eu sei quem você quer ser. right? I know we all want to have a life of impact, correct? Eu sei que todos nós queremos ter uma vida de impacto. We want to correto? make a difference. Queremos fazer uma diferença. We want our Nós lives to count. queremos a nossa vida, que a nossa vida vale a pena. But who are you going to be? Mas quem será você? Let's go to John chapter 1. Olha lá em João capítulo 1, And I'm going to ask Lucas if he can please read verse 41. versículo 41. Because I'm here to tell you that God's plan is not for you just to be a living organism. O plano de Deus não é só que você seja um organismo vivo. He has a very specific plan Ele tem um plano específico for you para você hoje. and for me. E para mim também. Praise bro. So read 1:41, please. John 1. João 1:41. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. So you have Simon, a guy by the name of Simon. Você tem um cara chamado Simão, And he goes to Jesus. e ele vai para Jesus. And the first thing Jesus does is change his name. E a primeira coisa que Jesus faz é mudar o seu nome. Why? Por quê? Number one, he's telling him, look, I have authority over you. Primeiro ele está dizendo: olha, eu tenho autoridade sobre você. In those days, if someone gave you a name, it was a sign that they have authority over you. E naquela época, quando alguém te der um novo nome, significa que essa pessoa tem autoridade sobre você. Number two, he's telling him, I have a vision for you. Número 2, ele diz: eu tenho uma visão para você. Because Peter means rock. Porque Pedro significa pedra. Now, I don't know how Peter viewed himself at this point. Eu não sei como Pedro se via nesse ponto, naquela época. And I don't know how you view yourself. Eu não sei como você se vê hoje. But Jesus said, it doesn't matter, you are going to be a rock. Mas Jesus diz: não importa, você será uma pedra. Amém. Now, that's an awesome name to have, Isso é right? um nome incrível ter, né? Jesus didn't say, from now on you're going to be called butterfly. Jesus não fala para Pedro: olha, Pedro, a partir de agora seu nome vai ser borboleta. From now you're going to be called flower. Agora você vai ser uma flor. If you're a guy, that's not very Se inspiring. você é um homem, isso não é inspirador. Né? Maybe if you're a woman, but not a guy. Talvez se você for uma mulher, mas como homem isso não é Right, inspirador. so God has a plan for each and every one of us according to who we are, according to our Deus tem um talents. plano para cada um de nós de acordo com quem nós somos. Now, so the question is, A pergunta é: how are you able to fulfill your plan, or not your plan, God's plan for you? como você conseguirá cumprir com o plano de Deus para a sua vida, então? How can you maximize your talents and your abilities? Como você pode maximizar seus talentos e habilidades? And that's where the problem starts. E aí é onde o problema começa. You know, I was thinking, if Jesus was a lecturer at a university, Se Jesus fosse um palestrante em uma universidade, what would he be teaching? o que seria que ele estaria ensinando? Well, he could certainly teach physics, Oh, certamente ele ensinaria física, because he kind of spoke the universe into porque existence. ele basicamente falou o universo em existência. He could teach Ele biology, conseguiria ensinar biologia, because he created life. porque ele criou a vida.
You know, he could teach chemistry Ele conseguiria ensinar química, because he created all the elements. porque ele criou todos os elementos. He could teach the social Ele sciences conseguiria ensinar as humanidades, because he's been around all through history. porque ele esteve durante toda a humanidade. But I da think, história. I think he would be teaching finance. Mas sabe, eu acho que ele ensinaria finanças. Finance? Finanças! What is finance? Como assim, finanças? Well, finance is a lot like life. Finanças é como vida. We've all heard of the concept of interest, Você já ouviu no conceito de juros? right? We all have. Nós já ouvimos. Maybe you have a lot of personal experience with interest because you have a credit card debt that you need Talvez to pay. você tenha muita experiência com juros porque você tem um cartão de crédito que você precisa pagar. Né? So while you didn't know the power of interest in the beginning, you do know now. Se você não sabia o poder de juros no começo, bom, você sabe agora com o seu cartão de crédito. So, you know, it's not just interest, it's compound interest. Não é só juros, mas são juros compostos. And that's how God will build your life and your character E assim como Deus vai construir a sua vida e o seu into caráter, His image. de acordo com a sua imagem. But that's also how you will destroy your life, Mas também é como você vai destruir a sua vida. because it's not about a big decision that you make. Porque não é só uma grande decisão que você faz. It's about the little decisions that seem insignificant that you make on a daily Mas basis. são decisões pequenas que você faz e acha que é insignificante, mas você faz todos os dias. So let's look at an example. Vamos olhar para o exemplo. You are a student or you're in life and you say, I really want to enjoy my life a little bit more. Você é um estudante e você pensa, olha, eu tenho minha vida e eu quero aproveitar a minha vida um pouquinho mais. So I'm going to take out a credit card Então eu vou pegar o cartão de crédito, so I don't have to be so constrained and limited, porque aí eu não preciso ficar tão preso e limitado, because I want to enjoy my life right now. porque eu quero aproveitar a minha vida agora. You get your credit card Você pega o seu cartão de crédito and you run it up to 5,000 euros. e aí você vai para 5.000 euros no limite. You got an AC, Você tem um ar-condicionado em you sleep casa out in the summer, durante o verão. you have a big screen TV, Você tem uma TV de 50 polegadas. you invite your friends to your nice flat. Você convida seus amigos para o seu apartamento. You can drive around now because you bought a second-hand car, Agora você consegue dirigir, porque agora você está pilotando um carro, dirigindo um carro. and life is good. E a vida é boa. Have you ever seen these things that they call buy now, pay later? Yes. Você já viu aquelas coisas que você compra agora e paga depois? And first 6 months, no payment, E durante 6 meses não precisa pagar. but the interest keeps adding up. Mas os juros começam a ser adicionados. So if you have a credit card and you're 5,000 euros in debt, Então se você tem um cartão de crédito e você tem 5.000 euros em dívida, and the interest rate is 10%, e os juros é de 10%, you say, well, 10%, what's that? e aí você pensa, 10%, isso é nada. Well, after 5 years, you're going to be owing 8,226 euros. Bom, depois de 5 anos você vai dever ao banco 8.000 e alguma coisa euros. Whereas if you had if you had said, you know what, I don't need these things, I'm just going to really work hard and build a strong foundation. Agora você pode pensar, não, eu não preciso dessas coisas, eu vou tentar construir uma base forte. And I'm going to save 50 euros a month. E eu vou apenas guardar 50 euros por mês. Then after 5 years, you have a savings of 3,000 euros. Depois de 5 anos, você tem uma poupança de 3.000 euros. So now the difference between the guy who used the credit card Agora, a diferença entre o cara que usou o cartão de crédito and the one that was disciplined e pro outro que era disciplinado, is over 13,000 euros. a diferença é mais de 13.000 euros entre eles. That is compound interest. Isso é o que nós chamamos de juros And compostos. so, today's title is Compound Interest. Então, o título da pregação hoje é Juros Compostos. We're going to see how your life and my life consists of compound Nós interest. vamos ver como a nossa vida hoje consiste em juros compostos. Let's go to Luke chapter 5. Vamos para Lucas capítulo 5. We're going to see how Jesus and God works with compound interest, Vamos ver como Jesus what it means, lidava com and how juros to build your compostos. life properly. Como construir essa vida de uma maneira certa. If you want this.
Yeah. Now, Se if você you, quer isso. if you just want to live off a credit card, that's fine as well. Se você quer viver de acordo com o cartão de crédito, tudo But if bem. you want to build right, we're Mas- going to learn some things today. Se você quer construir de maneira certa, vamos estudar algumas coisas. Okay, Lucas, please read Lucas 5, Lucas 5, 4 a 7. Lucas 5, do 4 ao 7. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Okay, so, you know, they were out fishing, the Bible says the whole night. Eles estavam ali pescando a noite inteira. No result. Nenhum resultado. None whatsoever. Nenhum. It felt like a complete waste of time. Parecia como uma perda de tempo. And I know we've all been in stages in our life where we've been like, man, is this a complete waste? E eu sei que nós já passamos por fases das nossas vidas I'm que nós doing- pensamos, nossa, será que isso é uma perda de tempo? I'm doing everything I can, but I'm not getting the Eu estou results. fazendo tudo o que eu posso, mas eu não tenho o resultado que eu quero. Well, Jesus now comes. Now remember, these guys are fishermen. Jesus was a carpenter. Agora lembra, esses caras aqui eram pescadores, Jesus era um carpinteiro. They hadn't fished anything the whole night, and Jesus, a carpenter who knows nothing about fishing, says, throw your nets out again. Esses pescadores estavam pescando a noite inteira e Jesus, que era um carpinteiro, que supostamente não sabia nada sobre pesca, diz, lancem suas redes para mais fundo. But this time you go to deep waters. Mas dessa vez você vai para águas mais profundas. We're not going to go to see where there's a safety net. Não vai para onde é mais seguro. We are going to go deep. Vamos até onde é fundo. And naturally their reaction was, well, all night we've tried what we call a thing. E naturalmente a reação deles foi, nossa, mas a gente pescou a noite inteira e não conseguimos nada. Jesus said, do it again. Jesus diz, faça de novo. You know, it's something very interesting that I learned in the last couple of months. Sabe, há algo muito interessante que eu aprendi nos últimos meses. There's a part of the brain, your brain, my brain. Há uma parte do nosso cérebro It's called the anterior mid-singular cortex. que é o córtex cingulado médio anterior. And for some people it's very big, and other people it's small, E para algumas pessoas é muito grande essa parte do cérebro, para outras é menor. and most people maybe somewhere in the middle. E para algumas pessoas é mediana. Well, what is important about this part of the brain? O que é de importante dessa parte do You wanna cérebro? know? Você quer saber? And once you find out, maybe you will know if yours is small, big, or medium. E uma vez que você sabe disso, você vai saber se você tem essa parte do cérebro menor, médio ou maior. So that part of the brain grows only when you do things that you do not want to do. Essa parte do cérebro cresce só quando você faz coisas que você não quer fazer. So people that are very resilient, they have that's big in their brain. Então pessoas que são mais resilientes têm essa parte do cérebro maior. If you're someone who quickly gets discouraged, Se você é alguém que rapidamente fica desencorajado, you have no resiliency, você não tem nenhuma resiliência, it's very small. essa parte é muito pequena. And it's a part of the brain that grows depending on the decisions that you make. E é uma parte do cérebro que cresce de acordo com as decisões que você faz. If you're overweight, Se você é sobrepeso, it's probably small talvez é porque essa parte é pequena. because no discipline. Porque não tem disciplina. But that part of the brain is something that we need to develop by doing things that we do not want to do. Mas essa parte do cérebro, ela é desenvolvida quando nós fazemos coisas que não queremos e não gostamos de fazer. So what are the things we don't like to do? Quais são as coisas que a gente não gosta de fazer? Wake up on time. Acordar na hora certa. Right? That's the big one, wake up on time. If you don't wake up on time consistently, it's very small. Se você não acorda no tempo consistentemente, essa parte do cérebro é muito pequena. You need to grow it. Você precisa crescer essa parte. And here's the challenge about today. Esse é o desafio sobre hoje. If you go to social media, like Helen was talking about, Se você vai para as redes sociais, como Antônio. a Ellen e o Antônio estavam falando, everything is made to be easy and quick. tudo tem que ser fácil e rápido. They are liars. Eles são mentirosos. Don't listen to them. Não escute eles.
If you're a social media addict, you are in big Se trouble. você é viciado em mídia social, você está em grandes apuros. Because you are going to be influenced Você será influenciado. to believe it needs to be quick, it needs to be easy, it needs to be pain-free. Você acreditará que tem que ser rápido, fácil e sem nenhuma dor. But you know what? Pain is a very good thing. Mas sabe, dor é algo muito bom. We don't like it. Nós não gostamos, It's a very good thing. mas é muito bom. You know why? Sabe por quê? It tells you something is wrong. Te diz que algo está errado. Something needs to change. Algo precisa mudar. And then you can make decisions. E aí você pode tomar decisões de mudar. But most people just want to numb out the pain Muitas pessoas querem sair dessa dor with a pill. com uma pílula. With, man, this is real. Let me just watch some Netflix. Let me check out. Nossa, isso é tão difícil. Deixa eu assistir um Netflix para eu ficar tranquilo. Man, this is not going good to my wife and I. Let me just go watch some pornography. Nossa, nada tá indo bem entre eu e minha esposa. Deixa eu assistir uma pornografia. You know, and each time you do something like that, you are compounding the interest in your life. Toda vez que você faz algo assim, você faz esses juros compostos na sua vida. You're making a decision that seems isolated, that seems innocent, Você toma uma decisão que parece isolada, parece inocente, but the interest keeps adding up. mas os juros Keeps adding continuam crescendo keeps e adding up. crescendo. And Jesus here was telling these guys, these campus students, he's like, look, I am going to train you guys not to be crushed by the world, but to change the world. E Jesus diz aqui para esses estudantes universitários que eu vou ensiná-los a não ser destruídos pelo mundo, mas mudar o mundo. I'm going to make sure that you guys don't get beaten down and crushed and totally discouraged, and then you become just a living organism. Eu vou ter a certeza que vocês não vão se tornar essas pessoas assim destruídas, desencorajadas pelo mundo e que se tornam depois apenas organismos vivos. Or maybe I'm going to train you to have a very large anterior mid-singular cortex. Jesus diz, eu quero ajudar vocês a ter uma parte do cérebro que é o córtex cingulado médio anterior grande. Thank you. Very good, very good. See, that just grew in his brain because it was very hard to do any Viu? bit. Isso acabou de fazer com que essa parte crescesse do cérebro dele, que foi algo muito difícil de Okay, can you now read verse 6 to 11? Ok, please? vamos ver o versículo 6 até o 11. Lucas 5, 6 ao 11. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. All right, so they obeyed Jesus. Eles obedeceram Jesus aqui. They did something they did not want to do. Eles fizeram algo que eles não queriam fazer. And Jesus gives them a preview of what their life can be and will be if they stay faithful. E Jesus dá apenas uma ideia do que a vida seria se eles permanecessem fiéis. He said, look, I'm going to give you what you've been longing for all of your life. Jesus diz, eu vou dar a vocês o que já pertence a vocês por toda a sua vida. You want to have a big catch? Here it is. Você quer ter uma pesca grande? Aqui está. Now, what's the big deal? Mas o que é grande sobre isso? You know, I appreciate Helen's communion about all the things she was going after. Eu muito aprecio a comunhão da Ellen por todas as coisas que ela estava querendo ter. And then once you have them, you realize it's not a big deal. E depois que você tem algo que sempre quis, você percebe, isso não era tão... Worse, you realize you're paying a lot of interest to achieve those things and it's not working to your advantage at all. Pior, você percebe que estava pagando por muitos juros para alcançar essas coisas que você queria e não vale mais a pena. And so Jesus said, do not be afraid. E Jesus diz, não tenham medo. Why? Because there was very good reason to be afraid. Porque tinha uma grande razão de ter medo. Jesus was about to change the whole foundation
of their life. Jesus estava no momento de mudar toda a fundação, a base da vida deles. Everything that they put their confidence in, Todas as coisas que eles colocaram a confiança, he was about to take away. Jesus estava disposto a tirar isso deles. And that's not a fun E process. isso não é um processo divertido. That's very Isso é painful. muito doloroso. But it's very Mas é necessary. necessário. You know, I heard someone say yesterday, if you make pain your friend, you will never be lonely again. Eu ouvi alguém dizer isso ontem. Se você faz a dor o seu amigo, você nunca estará sozinho na sua vida. And it's going to work to your advantage. E isso vai te ajudar em sua vantagem. Because you're going to have the right perspective. Porque você vai ter a perspectiva certa. Okay, so how have you been building your life? What's the interest that you have been accumulating today? Então, como você tem construído a sua vida hoje? Today. Qual é os juros que você tem pago nessa data de hoje? Let's think about it. Vamos pensar sobre isso. Why are some university students madly in love in the beginning, Por que tem muitos estudantes universitários que estão apaixonados no começo and then 10, 15, 20 years down the road, emotionally distant, e depois even divorced, fighting? de 15, 20 anos essas pessoas estão emocionalmente distantes, até mesmo divorciadas e não querem mais saber? Well, because it was just simply a credit card relationship. Porque era apenas um relacionamento de cartão de It crédito. was you make me feel good, I make you feel good. Você me faz sentir bem, eu te faço sentir bem. The butterflies, the chemicals, As borboletas, essa química que tem, but no commitment, mas sem compromisso, no integrity, sem integridade, no openness, sem abertura, no honesty. sem honestidade. It was all about me. Era tudo sobre mim. And eventually the me is going to wear out, and then it's going to collapse. E, eventualmente, essa paixão vai desaparecer e tudo vai colapsar. Why do a lot of people die of heart attacks? Por que pessoas têm ataques cardíacos? Because when they were very young, they loved their KFC. Porque quando eles eram muito jovens, eles amavam KFC. They loved their pizza. Eles amavam pizza. They loved their Happy Meal. Eles amavam o McLanche feliz. They loved the ice cream. Eles amavam gelado. And it tastes so good and it's so innocent. E é muito saboroso e parece ser algo inocente. I'm not gaining any weight. Look, I'm 50 years old. I'm not gaining any weight. This Eu is não amazing. tô ganhando peso. Olha só, eu tenho 15 anos e não tô ganhando peso. But the more you eat that, Mas quanto mais você come it's isso, going to become your habit. mais se torna o seu hábito. It's going to become your character. Se torna o seu And caráter. now it's going to become your destiny. E agora torna o seu destino. Right? Not wake up on time. Não acordar no tempo. You can kind of get away with that in school. Você consegue fugir disso na But escola. when you go to work, Mas quando você vai trabalhar, I don't think you're going to get away with it. eu não acho que você vai fugir disso. Right? Just one more drink. Sabe, só mais uma bebida. Just one more. Só mais uma. One for the road. Mais uma. Yeah, that's true. English is French, yeah. You know, when I go to work every morning Quando eu vou trabalhar todas as manhãs and I go down into the metro, e eu vou pro metro, it's kind of a really sad scene. é algo muito triste ver. Because I'm usually there around 8 o'clock in the morning, Porque geralmente eu tô lá no metro às 8 da manhã and there's always some people there early in the morning smoking, e já tem algumas pessoas lá de manhãzinha fumando, drinking. bebendo, No hope in life. sem nenhuma esperança na vida. They need chemicals Eles estão de to feel química good, para se sentir bem, to dull the pain. para lidar com a dor. And I see that, I'm like, compound interest. E eu vejo isso e eu penso, nossa, juros compostos. Right? You see people walking around just, their whole life is looking for the next drug. Sabe, você vê pessoas vivendo e a vida delas é procurando pela próxima droga, Asking for money, begging for money. pedindo por dinheiro, implorando por dinheiro. I guarantee you, none of them Eu te garanto, nenhum deles were like, one day I want to be a drug addict. pensou, sabe, um dia eu quero ser um viciado em drogas. As a matter of fact, I heard a podcast yesterday of a top athlete now, Sabe, ontem eu escutei um podcast de um atleta muito top, but he was severely addicted to drugs for a long time. mas ele estava severamente viciado em drogas por muito tempo. And he said it all started very innocently in school. E sabe, tudo começou como algo muito inocente na escola, ele disse. I just wanted to be liked. Eu só queria ser apreciado. So I started being the school clown. Então eu comecei a ser o palhaço da escola. And I went further and further and further E isso continuou e continuou. until I found myself severely addicted. Até que eu me encontrei severamente viciado. Compound interest. Juros compostos.
What interest are you accumulating now? Quais juros você está acumulando agora? The interest of discipline, of self-control, of building a solid foundation? Os juros de disciplina, domínio próprio, de construir uma fundação sólida, Or the interest of, I'm kind of enjoying myself now and I'll see how I pay it down the road? ou os juros de, sabe, eu tô curtindo minha vida agora, eu vou ver como eu vou pagar isso no fim da vida. But the bill will come. Mas as contas, elas chegam. And one day you will have to pay. E um dia você terá que pagar. Or hopefully one day you will reap the benefits. Ou talvez algum dia você vai colher dos benefícios. Let's go to Luke chapter 22. Vamos para Lucas capítulo So, 22. you know, when those disciples followed Jesus, Quando esses discípulos seguiram Jesus, they had 3 years of compound interest Jesus style. eles tinham 3 anos de juros compostos na época de Jesus. It started with a vision, Começou com uma visão, and then it continued to accumulate the interest. e aí continuou a se acumular os juros. And so how does compound interest work? Então, como que os juros compostos funcionam? If you have a credit card and it says 10% interest annually, Se você tem um cartão de crédito e diz anualmente tem 10%, right, the word compound, if it says compounded monthly, se a palavra compostos significa mensalmente, that means that at the end of each month they add some of that 10% interest. significa que a cada mês eles adicionam 10% dos juros deles. So once, and then each time, they add the interest to the interest. E cada vez eles adicionam os juros em cima de juros. So that they, oh, don't worry, 6 months you don't have to pay E anything. sabe, eles falam, olha, não precisa se preocupar, em 6 meses você não precisa pagar nada. Yeah, you're paying on the principal, Sim, você está pagando no princípio, you're paying on the interest, você está pagando nos juros and on the interest of the interest. e nos juros dos juros. So if you do that long enough, Então, se você sabe isso bem, you're not going to be in a hole, you'll be like, I don't know how to get out. você vai estar num buraco e você vai pensar, nossa, eu não consigo sair daqui. This is depressing. Isso é depressivo. Please, someone help me Por favor, out. alguém me ajude. I need to feel better about Eu myself. preciso me sentir melhor sobre eu mesmo. That is life. Isso é a vida. Those are the decisions that you are making Essas são as at this decisões very moment. que você faz nesse momento. You know, there's a famous theologian some time ago. His name is A.W. Tozer. Tem um famoso teólogo, o nome dele é A.W. Tozer, And he said the following. e ele diz: It is doubtful whether God can é muito duvidoso se Deus pode. use a man greatly. Can use a man greatly. É muito duvidoso saber se Deus pode usar um homem de maneira grande Until he hurt him deeply. até que Deus machuque ele profundamente. That's called discipline. Isso chama disciplina. You know, we have people here who accumulate a lot of interest. Sabe, nós temos pessoas aqui que têm acumulado muito juros. And they said enough is enough. E eles disseram, basta. And I'm thinking one of the such people is Brian. E uma das pessoas aqui é o Brian. You know, Brian accumulated a lot of interest. Sabe, Brian acumulou muitos juros. He lived on a big credit card for a long time. Ele viveu num cartão de crédito por muito tempo. And it became overwhelming. E estava muito sobrecarregante. And he said, I need a new change. I need a E change. Brian falou assim, não, eu preciso de uma mudança na minha vida. And he said what many of us say as well. E ele disse o que muitos de nós falamos também. I need to change my circumstances. Eu preciso mudar minhas circunstâncias. I'm going to move to Europe. Eu vou mudar para a Europa. But the problem with you moving is you always follow you. Mas o problema de você se mudar é que você segue você ao se mudar. I don't know if you've noticed, sometimes you want to get away from you, but it's just really, really hard. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes você quer se tirar de você mesmo, mas é muito difícil. It's impossible. É impossível fazer isso. So God is saying, Então Deus diz, you know what? You have the economy. sabe, você tem a economia. And most people, they're very stressed about the E economy. muitas pessoas estão muito estressadas com a economia. If the economy goes well, they're relieved, they're fired up. Se a economia vai bem, elas estão aliviadas, estão felizes. If the economy goes down, if there's inflation, they get stressed and they panic. Se a economia vai para baixo, tem inflação, elas ficam em pânico, elas ficam estressadas. And that's why ultimately every election is determined by how the economy is going. E toda eleição que acontece, ela determina como a economia está indo. How people's pockets are affected. Como os bolsos das pessoas são afetados.
But God is saying, you know what? There is actually a different way. Mas Deus diz, na verdade, existe uma outra maneira. And so rather than focusing on the economy outside of you, Então, ao invés de focar na economia que está ao redor de você, let's focus on the economy inside of you. pense e foque na economia que está dentro de você. Because if your economy inside of you is doing Porque well, se a economia dentro de você está indo bem, then you can withstand the economy on the outside então você not consegue doing well. vencer a economia que está fora de você que não está indo bem. And so as disciples, we don't always look for the right circumstances, Então, como discípulos, nós não procuramos pelas circunstâncias certas, but we look for the right heart, mas nós procuramos pelo coração the certo, right mindset, o mindset certo, having the right resiliency. a resiliência certa. And so how do you get that? Como você consegue isso? You want to know? Quer saber? Come back next week. No, I'm just kidding. Let's go. Vem na próxima semana. Let's go to Luke chapter 22 and Lucas, please, Luke 22, Lucas 22, verse 31 versículo and 31. 32. Lucas 22, 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. So, you know what's very interesting here? If you know the Gospels, Jesus at this stage believed he was the rock. Sabe, se você conhece bem o Evangelho, o que é muito interessante é que Jesus acreditou. Peter. Pedro acreditou que ele era pedra. Because Jesus said, I'm going to be crucified. He said that will never happen. Jesus diz, olha, eu vou ser crucificado, e Pedro diz, não, isso nunca vai acontecer. Jesus said, you're all going to deny me. Peter said, yeah, I know these guys. I know, but not me. Jesus diz, olha, todos vocês vão me negar, mas Pedro diz, não, eu sei que eles vão, mas não eu. So he actually thought he had become the rock. Então ele realmente pensou que ele tinha se tornado essa pedra. But Jesus here said, actually, Peter, it's about to get really, really hard. Mas Jesus diz, sabe de algo, Pedro? Na verdade, isso vai ficar muito, muito mais difícil. But equally important at the same time, Mas também tão quão importante, you see that Jesus still believed in Peter. Jesus ainda acreditava em Pedro. Because he said, you know, I pray for you that your faith will not fail. Porque ele diz, eu oro por você para que a sua fé não desfaleça. And when you come back, E quando você voltar, you strengthen your brothers. você fortaleça os seus irmãos. And so you got to understand that when you're going through really tough times, Você precisa entender, quando você passa por momentos difíceis, right? And you're not taking shortcuts. e você não está procurando por atalhos, You are persevering. você está perseverando. You're not giving up. Você não está desistindo. You're not checking out. Você não está se ausentando da dor. But you just accept the reality Mas você aceita a realidade. and you don't give E up. você não desiste. You're collecting interest. Você está coletando juros. As a matter of fact, it's the tough times Na verdade, é em tempos difíceis where the interest rates on your life are highest. que a taxa de juros na sua vida está no seu maior nível. During the good times, you're not really collecting any interest. Durante os tempos bons, você não está coletando juros. If your times are too good, actually, you probably have to pay interest in debt. Se a sua vida, na verdade, está tão boa, na verdade, é porque você está pagando juros em dívidas. So God trains through storms. Jesus treina através de tempestades. Right? And what's powerful here is everything that Peter believed, the foundation of his life was about to be stripped away from him. E o que Pedro acreditou aqui é que a fundação da vida dele estava a ponto de ser tirado dele. Everything he knew, everything he trusted was about to be taken away. Tudo que ele conhecia, tudo que ele confiava estava a ponto de ser tirado de Pedro. How do you think he felt? Como você acha que ele se sentiu? Hopeless, Sem esperança? in despair, Em desespero? anxious, Ansioso? nervous, Nervoso? full of self-doubt. Cheio de dúvidas sobre ele mesmo? You know, I grew up Eu cresci in a house where my parents were wealthy. em uma casa onde meus pais eram muito bem financeiramente. My dad owned casinos and hotels, Meu pai, ele tinha cassinos e hotéis and life was good. e vida era boa.
Life was good. A vida era boa. And I actually thought it was normal. E na verdade eu achava que isso era algo normal. I never thought to think, well, not every family has their own airplane. Eu nunca cheguei a pensar que, nossa, cada família tem o seu próprio avião. É isso que eu pensava. Not every family has a couple of different houses. Mas não é toda família que tem um pouquinho, várias casas. And life was like, wow, this is pretty awesome. E a vida era, nossa, isso é muito incrível. But, you know, we all hit a stage in our lives where God says, I'm going to work on you right now. Mas sabe, todos nós chegamos num estágio na nossa vida em que Deus fala, eu vou trabalhar em você agora. You and I are going to go on a little journey. Eu e você vamos em uma jornada pequena. You're going to get to know yourself like you've never done before. You're going to get to know yourself Você like you've never done vai before. conhecer quem você é mesmo como você nunca sabia As a antes. matter of fact, you're going to be like a little tea bag. Na verdade, você vai ser um pequeno saco de chá. You're going to be put in very hot water, Você vai ser colocado em água muito quente. and everything is going to come out. Tudo vai sair de você. And you're going to feel awesome about E yourself. você vai se sentir incrível sobre você mesmo? Not really. Não. And so for myself, Então, pra mim, for decades in my life, I just was not resilient. por décadas da minha vida eu não fui resiliente. I was very much dependent on having the right Eu circumstances. estava muito dependente de ter as circunstâncias certas. You know, na I minha was vida. prone to great anxiety. Eu tinha tendência a grande ansiedade. Why? Because all my life money was always there. Por quê? Porque toda a minha vida o dinheiro sempre estava lá. I never had to fight for anything. Eu nunca precisei lutar por algo. As a matter of fact, I took great confidence in this without even knowing it. Na verdade, eu sempre tive grande confiança nessas coisas sem mesmo perceber isso. But then we moved to London E aí nós nos mudamos para Londres. for the kingdom, Pelo reino de Deus. which is awesome, Que é incrível. but we moved to London, Mas nos mudamos para Londres. where the weather is very depressive. Onde o clima é muito depressivo. It's dark, É escuro, it's misty, névoa. you know, and there's other places like this as well. E tem muitos lugares como esse também. And I didn't have work. E eu tinha um trabalho. And for the first time I was in a situation I didn't have work and I had no contacts, no people to help me out. Eu estava em uma situação que pela primeira vez eu não tinha um emprego, eu não tinha contatos, eu não tinha com quem ninguém me ajudasse. And I would be depressed for months and months and months in a row. E eu fiquei depressivo por meses e meses. And the kids were like, why is dad always sleeping? E os meus filhos estavam, nossa, por que o meu pai só dorme? Why is he always in the room? Por que ele está sempre no quarto dormindo? And they were like, are we going to be poor? E eles estavam pensando, nossa, será que nós vamos ser pobres? My daughter was like, are we going to be A minha filha homeless? estava pensando, nossa, será que a gente vai ter que morar na rua? And I was completely overwhelmed. E eu estava muito sobrecarregado. Everything that I had kind of made my life comfortable Tudo que fez a minha vida confortável was taken away. foi tirado de mim. You know, people felt so bad for us that sometimes as a gift they gave us food vouchers. As pessoas se sentiam tão mal por nós que algumas vezes davam vouchers de comida pra gente. Because they knew we were in a bad Que elas situation. sabiam que nós estávamos numa situação difícil. But now I see something very clearly. Mas agora eu vejo algo muito claro. We were in that position because of my lack of character, Nós estávamos nessa posição por causa da falta de caráter meu. my lack of Minha resiliency, falta de resiliência. and honestly, my lack of skills. E honestamente, pela minha falta de habilidades. Because if everything is always handed to you, how are you going to learn anything? Porque se tudo é dado pra você, como você vai conseguir aprender algo? But I was able to climb out of it slowly. Mas eu consegui sair disso lentamente. First conviction I got is I got to have great quiet A times. primeira convicção que eu tive é eu preciso ter incríveis tempos com Deus. I saw my need for God more than ever before. Eu vi a minha necessidade por Deus como eu nunca tinha visto antes. Before that, oftentimes I couldn't wake up, Muito antes disso, por muitas vezes eu não conseguia acordar numa fall hora. asleep, having my quiet Eu time. ficava dormindo enquanto estava tendo meu tempo com Deus. Maybe you can relate. Talvez você consiga se relacionar com o que eu tô Now it's falando. like I see my need for God. I do not fall asleep. Agora eu percebi a minha necessidade por Deus, eu não vou dormir no meu I tempo. wake up on time to spend time with Eu God. acordo na hora certa para ter meus tempos com Deus. That was number one. Isso foi a primeira. Then there was another moment, E aí teve um outro momento, I don't know, 8 years ago. 8 anos atrás.
And I was walking, it's one of those moments in my life where I just remember where I had the thought. E é um dos momentos da minha vida que eu me lembro que eu tinha os pensamentos. And I said, you know what? I cannot control what happens outside of me. E eu entendi que eu não conseguia controlar o que acontecia ao redor de mim. But I can control what's going on inside of me. Mas eu consigo controlar o que está acontecendo dentro de mim. And contrary to what many people want to teach you, Em contradição ao que muitas pessoas querem te ensinar, that you're captive to your DNA and your que genes, você é cativo do seu DNA e dos seus genes, and you really cannot e change, você não consegue mudar. I said, you know what? I'm going to make a decision today. I will never, ever be discouraged again. Eu disse, eu vou tomar uma decisão hoje de nunca me desencorajar de novo. And that was a big moment. E foi um momento grande. There were definitely many times I was tempted to be discouraged. Havia muitos momentos que eu estava tentado a me desencorajar. Or one time when I lost my job, I was like, okay, let me just lie down 30 minutes and then let's go start looking for work. E em um momento em que eu perdi o meu emprego e aí eu deitei por 30 minutos e eu pensei, não, mas eu tenho que achar um novo emprego. You know, and even though at times it feels completely E hopeless. sabe, de tempo em tempo você se sente muito desesperançoso. And it feels unbearable. E a gente se sente como que a gente não consegue aguentar isso. And all you're doing is you're looking for a break. E tudo que você faz é tentar procurar por um break. You're looking for a change in circumstances. Por uma mudança nas circunstâncias. And you're praying for a change. E você ora por uma mudança. But then you get to a point that's much, much better. Mas e aí você entra num ponto em que é muito melhor. Eventually you're going to say, you know what? I'm not looking for a break. Eventualmente você vai falar, sabe o que? Eu não estou procurando por um break. I'm looking for a breakthrough in my life. Eu estou procurando por A change. uma mudança. I don't want the circumstances to change until I change. Eu não quero que as situações mudem, eu quero que eu mesmo mude. Because if not, you're going to have to learn the same lesson over Porque senão and over você vai and precisar over and aprender a over mesma again. lição de novo e de novo e de novo e de novo. Yes. What is God trying to teach you? O que Deus está tentando te ensinar? You know, those times there was a lot of interest being compounded in my life. Sabe, nesses momentos havia muitos juros compostos na minha vida. But it was the right type of interest. Mas era o tipo de juros certo. I felt like I had a lot of interest all of my life, Eu pensei que eu sempre tinha muitos juros toda a minha vida, but that was enjoy now, pay later. mas aquilo era aproveite agora e pague depois. God was telling me, I'm going to teach you, Deus estava falando, eu quero te ensinar. save now, enjoy later. Seja salvo agora e aproveite depois. Let's go to John chapter 20. João 20. And if you can please read there, Lucas verse 19 and then verse 26. The thing is, when you go through those challenges, you're going to feel like, man, you are completely, you're in prison. A coisa é, quando você passa por esses desafios, você vai pensar, nossa, você está aprisionado. And you're going to feel like there's no way out. E você vai sentir que não há nenhuma outra maneira de escapar. I know some of us have felt like Eu this. sei que alguns de nós nos sentimos assim. You know, I love hearing Caroline's story Eu gosto muito de escutar a few days ago. a história de Caroline alguns dias atrás. And, you know, because she's on the other side, she is a different person now. E sabe, porque ela passou pro outro lado, ela é uma pessoa diferente. But she had to go through that. Mas ela precisou passar por isso. So, yeah, John 20, verse 19 and 26. João 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. And now Versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. So, these disciples, Esses discípulos, doors locked as portas trancadas, for fear of the religious leadership. por medo da liderança religiosa. Now, it really, you know, fear makes you do completely irrational things. Sabe, medo te faz fazer coisas irracionais. I mean, if these guys come with soldiers and authorities, is a
locked door really going to make a difference? Se essas pessoas eram soldados e autoridades, você acha que uma porta trancada ia fazer uma diferença? Not at all. Não, não faria. None. Não faria. If they wanted them, they would easily break down the door, come through the windows and get them. Se eles queriam pegar os discípulos, eles com certeza iam quebrar a janela, a porta e pegar os discípulos. But they were locking themselves in. Mas eles estavam se trancando ali. How are you locking yourself in today? Como você está se trancando hoje? What fears have you not been confronting for years? Quais são os medos que você não foi confrontado por anos? And you know it's time to do it. E você sabe que agora é a hora de fazer isso. But you keep collecting that interest and it becomes harder and harder Mas to você get out continua of it. coletando aqueles juros e aí vai ficando mais difícil de fazer isso. God wants to free you. Deus quer te libertar. But you gotta remember what Jesus told Peter. Do not be afraid. Mas você precisa lembrar o que Jesus disse a Pedro: não tenha medo. You know, it's amazing what we can do once we shed the shackles of fear and insecurity. Sabe, é incrível saber o que nós podemos fazer a partir do momento que nós deixamos a insegurança e o medo. Has anyone here, well, let me tell you this. 1939. Deixa eu te falar isso. 1939. Even I wasn't born yet. Até eu não nasci. I know that's hard to believe. Eu sei but que I é wasn't difícil born yet. acreditar que eu não nasci, mas eu não tinha nascido. A student is late for class. Um estudante estava atrasado para a aula. He walks in Ele entra and he sees two mathematical problems on the blackboard. e ele vê dois problemas matemáticos na lousa. He's thinking, oh, this is our homework. Ele pensa, essa é a nossa lição de casa, dever de casa. He writes them down in his notebook. Ele escreve no seu caderno, He goes home. ele vai para casa, He works on them. ele trabalha nesses problemas. And he does think, wow, this is a little bit harder than the normal assignments that we get. E ele pensa, nossa, isso é um pouco mais difícil do que o que nós geralmente pegamos. But he solves them. Mas ele consegue completá-los e solucioná-los. Turned out what happened, Na verdade, o que aconteceu? those two math problems were not homework assignments. Esses dois problemas de matemática não eram para dever de casa. They were two mathematical problems which were considered at the time unsolvable. Eram dois problemas matemáticos que eram considerados naquela época insolucionáveis. Him not knowing it, thought it's an assignment, he solved it. Ele, sem saber disso, achando que era só um dever, ele solucionou esses problemas. If he was not late, he probably would have been like, no, this is impossible, I can't do it. Se ele não tivesse atrasado e soubesse, ele pensaria, nossa, isso é impossível, eu não consigo You solucionar know, isso. we are no different Nós não somos diferentes. from George Danzig, that's his name. Do George Dowsey, que é o nome desse You can homem. Google him today. Você pode Google. He died like 15, 20 years ago. Ele or morreu something uns like that. 20 anos atrás. Okay, let's bring it home. Let's go to John chapter 21. Olha em João 21. So we know that the apostles went through a really tough and a really hard time. Os apóstolos passaram por muitas dificuldades. You know, but remember, God always believes in you. Mas lembra, Deus sempre acredita em você. He never gives up on us. Ele nunca desiste de nós. The only thing we need to make sure we do is that we do not give up. A única coisa que nós precisamos ter certeza é que nós não desistemos dele. God will work with a failure. Deus vai trabalhar com um fracasso. God will not work with a quitter. Deus não consegue trabalhar com quem desiste. So no matter how you think about yourself, Não importa quanto você pensa sobre você mesmo. if you don't give up, Se você não desistir, that's all God needs. isso é tudo que Deus precisa. Amen. John chapter 21, Lucas, please, if you can read verse 31. No. Let me check it out myself. Come on. Oh, bro. Here we go. Preach, bro. Yes, if you can read verse 4. Verse 4 to 7. João 21:4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. All right. So, this sounds familiar, right? Isso é familiar, né? When Jesus first called them, Quando Jesus chamou primeiramente,
They had an amazing catch of fish. Eles tiveram uma grande pesca. Now we are 3 years later, Agora, 3 anos depois, and while they felt like perhaps we have failed, e o que eles pensaram, nossa, talvez eu tenha fracassado antes, man, we really blew it. nós realmente fracassamos. Does Jesus want us or not? Será que Jesus quer a gente ainda ou não? Jesus is saying, this is a new beginning. Jesus diz, esse é um novo começo. You've paid your dues. Você pagou as suas dívidas. You have embraced the discipline. Você conseguiu ter a disciplina. You've embraced the hardship. Você conseguiu passar pelas dificuldades. You've allowed yourself to be refined. Você se permitiu ser refinado. You've allowed the anterior, mid, singular cortex to grow. Você permitiu com que o córtex angulado médio anterior crescesse. Now we're really going to start. Agora nós realmente vamos começar. You thought you knew something 3 years ago? Você achava que sabia de algo 3 anos atrás? Well, now you know you're wrong. Mas agora você sabe que você está errado. Now we are truly beginning. Agora nós estamos verdadeiramente começando. Because you've accumulated a lot of compound Porque interest. você acumulou muitos juros And now compostos. I can really use you. E agora eu realmente posso usá-lo. And how do we know this? Well, let's go to verse 17 E como sabemos disso? in the Bom, same chapter. olha lá no versículo 17. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. And 18, sorry. E 18 diz, digo-lhe e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outras pessoas o vestirão e o levará para onde você não deseja ir. Okay. So Jesus is saying, new beginning. Então Jesus está falando aqui um novo começo. And then he tells Peter after asking him 3 times, do you love me? E ele diz a Pedro, depois de perguntar 3 vezes, você me ama? Why 3 times? Because Peter denied him 3 times. Por que Jesus pergunta 3 vezes? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. So we always have to remember where we came from, Então a gente sempre tem que lembrar de onde nós viemos, so we can be grateful. para que nós possamos ser gratos. But then he said, feed my sheep. Mas então Jesus diz, alimente as minhas ovelhas. So now Peter became the rock. Mas agora Pedro se tornou essa pedra. Now he became the man that God said, I am ready to use you more than you could have ever imagined. Agora ele se tornou um homem em que Deus poderia usá-lo como ele nunca tinha imaginado antes. Because he simply took no shortcuts. Simplesmente pelo fato de Pedro não tomar por atalhos. He was humble. Ele era humilde. He said, this is who I am. Ele disse, sim, é esse quem eu sou. You know, wherever you're at, just be like, this is who I am. Sabe, em qualquer lugar que você esteja hoje, seja humilde e pense, esse é quem eu sou. Look, don't get depressed about it. Não fique depressivo. I'll tell you one thing, it's not God's will for anyone to be depressed about themselves. Eu vou dizer algo, não é o plano de Deus para que ninguém fique depressivo sobre eles That mesmos. is not God's plan at all. Isso não é o plano de Deus. He wants you to be confident. Ele quer que você seja confiante. He wants you to be a man full of faith. Um homem cheio de fé. A man who embraces hardship like a man. Um homem que passa por dificuldades como um homem. Or like a woman Ou como uma of mulher. God. Amém? Amém. Amém. Amen, thank you. But you got to get to that point. Mas você precisa chegar nesse ponto. So the thing that you need to ask yourself today as we are finishing now, Então, o que você precisa se perguntar hoje, estamos terminando agora. what kind of interest are you compounding in your life with your decisions every day now? Que tipo de juros você está com na sua vida hoje, com o tipo de vida que você tem hoje? Whatever it is, no matter how much you're in debt, Seja o que for, não importa quanto você está em dívida, you can work your way out of it. você consegue sair disso. And how do you do that? Como você faz isso? Embrace God's word, Ame a palavra de Deus. be in the light, Esteja na luz. get some people around you Tem umas pessoas na sua vida that will guide you, que vão te guiar, that will encourage que you, vão te encorajar, that will challenge que you, vão te desafiar. and then life will be very different. E aí, vida vai ser muito diferente. To God be the E glory. para Deus já todas as glórias. Amém.